pensar com você. Na quarta-feira, eu quero louvar a Deus, eu agradeci aqui na quarta-feira, mas eu quero aqui externar um pouco mais, porque o culto de domingo ele acaba dando outro poder de alcance. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm passado por aqui quarta-feira, né? Quero agradecer principalmente a Martilene e Mariano, que têm estado aqui incansavelmente na quarta-feira tocando, cantando, ministrando, e todos os irmãos que passaram por aqui estão passando. O pastor Dário, Martilene já passou, quarta-feira agora foi o Rodrigo, trouxe uma palavra muito legal, muito bacana. Então você pode ir lá ver a palavra do Rodrigo, a palavra do pastor Dário, a palavra da Martilene, vai passar o pastor Carlos, né? O pastor Dário também vai passar novamente. Então, irmãos que têm abençoado com a palavra aqui nessa quarta-feira, eu tenho tido a oportunidade de estar do lado de lá, né? Ouvindo, sendo ministrado. Quarta-feira eu estava aqui sentadinho, eu brinquei até que não queria nem aparecer, porque eu não estava com roupa de pastor, nem de maquiagem eu estava, mas eu vim aqui rapidinho para dar uma boa noite, para você saber que eu estava aqui. Mas que esse vai ser um momento muito favorável para nós enquanto igreja, ouvir outros irmãos e saber que, embora a responsabilidade de ministrar seja minha, mas saber que Deus não está, Deus, como é que eu posso colocar para ser bem prático? Deus não precisa do pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre é só um cooperador, como todos os outros aqui são, o Ministério de Louvor, e quarta-feira assim tem sido uma bênção, e na quinta-feira eu tenho separado para trocar uma ideia com as pessoas, né? Por isso eu chamei a quinta bate-papo, eu até esqueci o nome que a Viviane deu lá, mas a quinta-feira tem um bate-papo com o pastor Alexandre. Lá é para falar sobre a vida, não tem teologia, não tem nada, a gente fala sobre a vida diante de princípios bíblicos. Então tem 3 quintas-feiras já, está lá no IGTV da igreja, e você pode ir lá de repente conferir, porque eu acho que vai ser muito legal para a sua vida, e assim a gente vai alcançando pessoas, porque também tem tido um resultado muito legal. Bom, por que eu vou pregar essa palavra hoje? Vou pregar essa palavra hoje porque a Martilene me deu uma ideia na quarta-feira, do Jonas que vive em mim, Jonas que vive em nós. Se não me falha a memória, deve ter sido 2015 que a gente trabalhou, eu consigo trazer mais um, foi? E a ideia era, a gente pegou o livro de Jonas. Então, ministrou aqui, acho que Moreno ministrou, Martilene eu não lembro, Gisele, Elane, tantas pessoas passaram por aqui com aquela proposta. Eu consigo trazer mais um, e eu confesso para você que eu estou tentado a voltar com essa dinâmica, eu consigo trazer mais um, porque é evangelístico, né? Eu assumo a responsabilidade de evangelizar alguém, eu assumo a responsabilidade de discipular alguém e trazê-lo, né? Não só para Cristo, para a igreja, mas trazê-lo para Cristo. Essa tem sido a ideia. E a gente começou a pensar, um mês ou até mais, sobre o Jonas que vive em mim. Há um Jonas que vive em nós e que insiste prevalecer. Há um Jonas que vive em nós que insiste caminhar pela desobediência. E a gente trabalhou sobre isso. Obviamente que ir até os ninivitas não era uma tarefa tão fácil assim. Ok, a gente entende até esse viés da decisão de Jonas. Mas existem umas lições muito interessantes aqui que me fez pensar acerca da missão que Deus tem para mim, acerca da vocação que Deus tem para cada um de nós. Talvez você não saiba, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Você já ouviu isso? Quando alguém está tentando nos evangelizar, fala assim: rapaz, Deus tem um propósito na sua vida. A gente não sabe o que é, mas que ouve que tem um propósito, a gente ouve. Olha, Deus tem algo a ser desenvolvido na sua vida. Então a gente vai ouvindo essas coisas, mas ainda assim, há um eu dentro de nós que é teimoso. Há um eu dentro de nós que insiste em caminhar longe da vontade de Deus. Se não me falha a memória, acredito que seja assim, Billy Graham diz mais ou menos assim, que há sempre um barco, ou haverá sempre um barco ancorado para nos levar para longe da presença de Deus. Sempre haverá um barco ancorado, esperando a nossa decisão, esperando a nossa escolha, para nos levar para longe da vontade de Deus. Ora, nós servimos a um Deus que é educado, nós servimos a um Deus que não entra com força, nós servimos a um Deus que bate na porta. Se você abrir,
ele entra, vai celebrar com você, vai trazer um novo sentido para a sua vida, mas servimos a um Deus também, que quando precisa agir de uma forma para nos resgatar, Deus age. Eu acredito que muitas vezes Deus prefere levar você do que perder você. Tem gente, eu acredito assim, não é heresia não, é estranhice do pastor. Eu acredito que muitas pessoas que faleceram mesmo, Deus está vendo que ela vai tomar uma atitude, então Deus prefere levar do que perder. Porque tão precioso é, e Deus prefere levar do que perder. Bom, eu tiro isso, experiência. A gente ouve muita história, eu já contei uma história aqui, mas os novos talvez não saibam, de uma pessoa que professava uma outra fé. E a esposa sempre convidava para ele ir para a igreja. Vamos na igreja hoje, vamos na igreja hoje. Ele não queria saber de igreja, porque ele queria só saber da profissão de fé dele. Ele era de outra religião, de questões africanas. E ele falou assim para a esposa dele: tá bom, eu só vou na igreja com você se você ir no meu... Como é que eu posso colocar? Tudo é gravado agora para imaginar que a gente está sempre perseguindo ninguém, né? Eu só vou na igreja com você se você assistir um culto religioso comigo, né? Já entenderam, né? Aí a mulher ela foi no culto, né? Religioso com o esposo, sentou, ouviu, foi embora. Mas no domingo seguinte o esposo estava na igreja com ela. Nesse culto, o pastor que estava pregando liberou uma palavra, pregando a palavra do Senhor. A palavra encontrou ouvido no coração daquele homem e ele aceitou Jesus, recebeu Jesus no coração dele. E diz a história, a Eliana que contou essa história, que a vida foi mudando. A vida foi mudando, o cara foi tendo uma nova dimensão de vida, um novo contexto de vida. A vida mudou, mas diante de uma saudade, mas diante de uma vontade, ele quis voltar para aquela velha vida, né? O velho culto. E a esposa, muito sábia, não comprou briga e concordou com ele: tudo bem, você pode ir, mas você vai comigo? Ou ela: eu vou com você. No meio do caminho ele passa mal, começa a passar mal, e queria entrar no tal centro de qualquer jeito, mas passando mal, a esposa então leva ele para o hospital. O resumo da ópera: ele faleceu. E o que aquela esposa entendeu foi: Deus preferiu levá-lo do que perdê-lo, porque ele teve saudade de voltar ao velho culto dele. Então são histórias que de repente parecem muito ilustrativas, mas não é, foi fato verídico mesmo, como diz lá aquele personagem, é fato verídico, né? Mas existem situações na nossa vida que é assim. Nós estamos caminhando com Deus, nós estamos caminhando na igreja, a gente vem para a igreja, celebra a Deus, gosta dos louvores, gosta de ouvir uma boa palavra, a gente diz que está firme, mas de repente a gente sente saudade de novo do Egito. E Deus, por nos amar, prefere nos levar do que nos perder. Quando eu olho para Jonas, e pensando um pouco sobre isso, sobre esse Jonas que vive em nós e insiste em prevalecer, eu tiro mais lições desse texto e quero ler o texto com você. Vamos ler o texto juntos. Jonas capítulo 1. Diz assim, meus irmãos: ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então
os marinheiros ficaram com medo e cada homem chamou ou clamou ao seu Deus e lançaram cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e deitado dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? É o que a minha versão, a King James, diz aqui. Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: diga-nos, lhe pedimos, por que causa este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme por nós, ou para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. Ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas, o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E assim a gente para por aqui. Quando eu olho essa história de Jonas, eu me deparo com uma grande cena voltada para desenho. Todas as vezes, ou a maioria das vezes que eu paro para ler a Bíblia, sempre surge com um desenho. E eu tento ilustrar isso, eu tento colocar no papel aquilo que eu estou entendendo. Eu tento, de repente, por mais que seja infantil, mas eu tento desenhar um grande peixe. Eu tento colocar os Jonas assim do lado, e eu não sou muito bom de desenho. Mas o meu boneco, quando eu faço um boneco, seja homem ou seja mulher, a diferença é só o cabelo que eu coloco na cabeça, porque o meu boneco é uma bolinha, um pauzinho, um tracinho para cá, um para lá, que são os braços, um tracinho para baixo, para cá, que são as pernas, um olhinho, 2 olhinhos, um pontinho que é o nariz e um traço assim que é a boca. Esse é o meu boneco. E esse é o Jonas para mim. Obviamente, quem é desenhista vai pintar o Jonas, vai conseguir dar vida para o Jonas. Mas surge para mim como um grande desenho. E eu fico olhando aquilo que desenho e fico tentando captar a informação que o autor está lançando sobre o peixe. É engraçado. Eu faço um mar e tento imaginar um Jonas que está saindo do mar, um Jonas que está dentro da barriga de um grande peixe. É desenho, é elucubração pastoral. Conversando com um amigo, ele dizia o seguinte, que ele não acreditava. Esse negócio de que a baleia engoliu os Jonas, eu não acredito nesse negócio não, para mim isso é história. Eu falei para ele assim, realmente isso é uma história. Você acredita? Eu falei, não acredito não. Tu não acredita não, pastor? Eu falei, não. Você acredita? Não, eu também não acredito. Eu falei para ele assim, mas você acredita que Maria engravidou de Jesus? Acredito. Então tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe que para alguém engravidar, precisa ter relação o quê? Sexual. Então eu não acredito que Maria teve Jesus sem engravidar. Não, pastor, você está falando uma aberração. Qual é a aberração que eu estou falando? Se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido um grande peixe, eu acreditaria.
Está na Bíblia, eu acreditaria. Então, assim, a Bíblia é interessante, porque a gente só acredita naquilo que a gente quer. Não tem como relativizar a Bíblia. Está escrito que Jonas teve uma experiência, seja tipografia, seja uma ilustração, não importa. O texto está dizendo que Jonas tem uma experiência um tanto quanto sinistra na barriga de um grande peixe. Então surge o desenho, eu vou desenhando, eu vou captando. Esses dias conversei com a Natália de uma Bíblia que está em moda. Está com ela aí, Nath, a Bíblia? Então eu conversando com a Natália, que a Michelle também tem, se não me falha a memória, Karine também tem, e Elane está doida para ter também. Né? Então preciso comprar a Bíblia dessa para minha esposa, né? E estou apaixonado por essa Bíblia. Não sei se fica bem para um cara de 1,80, isso é legal. Né? Eu tenho a Bíblia daquela ali. Mas é uma Bíblia que tem achado interessante. Você tem espaço ali para colorir, né? Aí perguntei para a Nath se tinha espaço para poder anotar, que a minha letra é grande, feia e garranchuda. Não daria para botar a minha letra ali. Mas achei uma Bíblia interessante, que você ilustra. Tudo aquilo que você escreve, você tem a capacidade de guardar na mente. E é uma Bíblia muito interessante. E eu falei, bom, acho que eu preciso comprar uma Bíblia para essa, para ficar pintando, acho que vai fomentar mais a minha questão de pesquisa naquilo que entendo sobre a Bíblia. Então surge como um grande cenário, um grande desenho. Estamos diante de um homem que recebe a incumbência de Deus. Estamos diante de um homem que recebe uma palavra de Deus, que recebe uma orientação para que vá e pregue. Mas o texto bíblico diz que ele se levanta e vai para o caminho da obediência, sim ou não? Não, ele levanta e foge. Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Aquela cidade clama contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Jonas se levanta para fugir. Ou seja, Jonas recebe uma palavra, mas ele ouve, mas não obedece. Você conhece gente assim? Que ouve, mas não obedece? Você conhece gente assim? Que você, igreja, então, irmãos, quando a gente orienta a ovelha, fala assim, ovelha, faz isso aqui que vai dar certo. Ela faz, sim ou não? Ela vai para cá. Nós temos 3 pastores aqui, eu, o pastor Carlos e o pastor Dário. Eles falam assim, ó, querido, vai por aqui que vai dar certo. Ela levanta, mas ela não vai, ela vai para cá. Dá errado. Aí dá errado, aí você, pastor, orar por mim. A gente até ora porque a gente faz parte do processo misericordioso do Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente poderia falar assim, poxa querido, você podia ter ido por aqui. Ou seja, existem pessoas que ouvem, mas não obedecem. E coisa ruim é desobediência, irmão. A desobediência atrapalha o processo na vida de muita gente. Mas eu estou diante de um texto, quero tirar algumas lições com você bem rapidinho. Hoje vou passar assim, passando, para a gente ir embora para casa um pouco mais cedo. No versículo 4 diz o seguinte, olha, mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. A primeira lição que eu tiro desse texto, eu gostaria que você entendesse muito, e saísse daqui, eu queria que você saísse daqui hoje meio barulhado mesmo do que eu vou falar. Você precisa barulhar você mesmo. Você não vai dormir, levanta a mão que eu vou profetizar aí, estou brincando. Mas você não vai dormir essa noite, porque essa palavra vai ficar inquietando você. A primeira lição, algumas tempestades em nossa vida, quem envia é Deus. Não tem jeito não. O texto está dizendo o seguinte, olha, mas o Senhor, e o autor grifa aqui, pelo menos na minha Bíblia, certamente na sua está grifado, o Senhor com S maiúsculo, mas o Senhor enviou um grande vento ao mar e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Existem questões, existem coisas na nossa vida que é permissão de Deus. Existem coisas que Deus permite. Mas existem coisas que é a vontade de Deus. Uma coisa Deus permitir. Sabe quando você quer tanto uma coisa, Deus permite? Tá bom, filho, eu vou permitir. Deus permite. Mas sabedor que vai dar errado lá na frente. Agora, tem coisas ou questões que é a vontade de Deus
é uma questão que precisa ser estabelecida. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive, mas Deus permitiu que ele fosse para outro lugar. A vontade de Deus era: Jonas, levanta e vai a Nínive. Jonas levantou, mas foi para um outro lugar. Algumas tempestades em Deus são para forjar o nosso caráter. Nós precisamos entender, eu preciso entender, você precisa entender que algumas tempestades que sobrevêm, que nos visitam, algumas lutas, algumas guerras que se apresentam em nós, é a vontade de Deus para forjar o nosso caráter. Deus aperta realmente as coisas. E quando, por alguma questão da vida, a gente passa uma guerra espiritual, e quem está tentando tirar a nossa paz é o diabo, das mãos do diabo o Senhor nos tira. Pode ficar tranquilo, pastor, estou passando um vento, irmão, é espiritual, pastor, não sei o que está acontecendo, irmão, busque a Deus, Deus vai tirar desse vento tranquilo. Agora, quando é Deus que está enviando o vento, quem é que te tira das mãos do Senhor? Quem é que tem a capacidade de ganhar essa guerra? Quem é que tem a capacidade de se levantar e dizer para você o seguinte: olha, irmão, fica tranquilo que eu vou brigar com Deus para você? Não tem como. Por quê? Porque é para forjar o nosso caráter, é para nos aperfeiçoar diante da vida. Existem algumas ações de Deus que, por mais que sejam dolorosas, é para forjar o nosso caráter, é para mexer com a nossa essência, é para nos colocar exatamente no centro da vontade de Deus. Jonas estava longe da vontade de Deus e Deus permitiu o vento para colocá-lo no lugar. Ei, aleluia! Algumas tempestades são assim, para forjar. Está doendo, pastor, não estou suportando, mas é Deus que está realmente colocando a mão no vaso, no barro. Irmão, tem coisa que quando alguém pede oração, eu falo assim: Senhor, é para me orar mesmo? Se não for, irmão, não conta comigo, não entra nesse mistério, como diz o nosso irmão. Não entra. Por quê? Porque o vento é teu, a guerra é tua, o problema é teu. É para você chegar para Deus e pedir: Senhor, misericórdia mesmo. Porque eu estou errado. E a gente sabe, Jonas sabia porque ele estava acontecendo aquilo com ele. A gente vai chegar um pouco mais na frente. E quem envia isso? Quem é que toca em Jonas? Quem é que toca em Jó? Quem é que levou Jesus para ser tentado no deserto? Existem coisas na nossa vida que é literalmente a ação de Deus. Existem coisas na nossa vida que é literalmente a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos leva no deserto, quando a tempestade vem, se é o Senhor que está enviando, pode até doer, mas você vai sair dali com o caráter limpado. Pronto. Irmão, e coisa interessante é que a gente, nossa Senhor, misericórdia. E filho, a minha graça te basta. E a gente está sendo apertado e coisa boa e ao mesmo tempo sinistra é ser torcido por Deus. Às vezes a gente chega aqui na igreja, irmão, a gente vem arrastado. A gente está sentado ali e sabe que o processo pelo qual nós estamos passando tem a ver com Deus. O processo pelo qual Jonas estava passando tem a ver com Deus. Deus precisava tratar Jonas. Existem coisas ou áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus. Eu sempre digo aqui, deixa uma chave aí, alguém tiver um molho de chave. Molho de chave. Deus não aceita nada menos do que tudo. Jonas, tem esse molho. Mais 3. Jonas precisava ser tratado por Deus. Não bastava ser profeta. Obrigado, pastor. Não bastava ser profeta. Aqui está um molho de chaves. Não adianta Deus ter só essa chave da minha vida se o restante está na minha mão. Aleluia. Não adianta, Deus, eu te dou essa chave aqui, as outras é comigo. Não, ou Deus tem tudo, ou
Deus não tem nada. Deus não aceita nada menos do que tudo. Alexandre, me entrega todas as chaves da sua vida nas minhas mãos. Porque tem áreas que eu preciso abrir, tem áreas que eu preciso consertar, tem áreas que eu preciso apertar e vai parar no fundo do mar. Ele tem que apertar. Tem que apertar. Se não for assim, ela não pode estar com caráter elevado diante de Deus. E dói, irmãos, e dói. Quem envia o vento é o Senhor. Por mais que fosse um profeta, existiam áreas na vida dele que precisavam de ajustes. Por mais que seja pastor, por mais que o ministério de louvor está aqui tocando, isso não nos faz santos. Existem áreas da minha vida que precisam ser ajustadas. E eu sei onde é que o calo. Não tem aquela história que a gente sabe onde o calo aperta? Sabe quando o calo aperta? A gente sabe que aquilo ali, opa, não toca e não, porque isso aqui, se tocar, eu sei que vai doer. Mas é ali mesmo que Deus tem que pesar para sarar e você está tranquilo. Olha, não ter acusação, ou não ter margem para o diabo bater na nossa cara, não ter margem para o diabo se apresentar e tentar nos envergonhar. É melhor ser pisado por Deus do que ser afrontado pelo diabo. Porque Deus está nos tratando. O Pai corrige aquele a quem Ele ama. A gente está sendo corrigido por Deus. A gente está sendo alicerçado em Deus. Então Jonas precisava passar por esse processo. Servo de Deus ou não, existem áreas da nossa vida que precisam desse ajuste. Jonas passa por um momento tenso. Foi lançado ao mar. Poderia até ter morrido. Jonas passou por um momento tenso. Foi lançado no mar. Poderia até ter morrido. Se não fosse a misericórdia de Deus. Tem experiência que a gente passa. E a sensação que a gente tem que a gente vai o quê? Morrer. Pessoas que estão vivendo a vida de uma forma que acham que tem que viver. Está vivendo. Aí passa pelo estreito, passa pelo vale da sombra da morte. Sabe que eu vou morrer? Não, filho, é Deus tentando trazer você de volta. Fica tranquilo. E se você vacilar, você vai, porque Ele prefere te levar do que te perder. Deus está falando com alguém que hoje me trouxe para ouvir. Então, às vezes está passando pelo vale, Deus está falando, é por aqui, filho. Mas a teimosia, há um Jonas dentro de nós que insiste em tomar caminhos diferentes. Aí precisa passar por um susto. Irmão, precisa passar por um susto. Tem coisas que a gente, quando o pastor está vendo aqui, eu estou vendo aqui, ovelha, ela tem a visão limitada. Por uma questão de ofício, pastor tem visão ampla. Está aqui, filhão, é por aqui, Não, pastor, mas aqui é legal, filho. É aqui, é aqui, o caminho é aqui, É sim, sim ou não? Então, sim é aqui. A gente está vendo que o caminho que vai tomar, só que a gente não tem o poder de arrefecer a opinião de ninguém. A minha função é orientar. Eu sempre brinco, meu aconselhamento: um copo de água e um copo de ácido. Está aqui, querido, isso aqui é água. Esse aqui é ácido. Escolhe o que você quer beber. Você acredita que na maioria dos casos as pessoas escolhem beber o quê? O ácido. Aí vive uma vida espiritual e física de todo corroído por dentro, todo acabado por dentro. Aí prefere muitas vezes se afastar do que voltar e pedir misericórdia a Deus. Mas diante de escolhas que foram tomadas erradas, Deus respeita o conflito. Quer, mas como eu tenho missão, como eu tenho propósito específico na sua vida, eu vou levantar um vento aí para trazer você de volta. Às vezes a sensação que temos é essa, que estamos sendo lançados ao mar. Que ainda tem prova que a gente passa, que a sensação que o mar está revolto, a gente vai afundar, o barco está batendo a pique. Pastor, não sei de onde veio esse vento. Pastor, será que eu vou morrer? Pastor, que luta é essa? Que guerra é essa? E quanto mais luta a gente tem, a gente vai para a campanha. Não para a campanha porque isso é coisa do Satanás, pastor. Não é possível. É Deus que viu isso, filho, é Deus, é o mistério contigo com Ele. Aí vai para a campanha, sobe um monte, desce um monte. Tu está guerreando com Deus, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu preguei no congresso que dizia assim: olha, preparai os vossos escudos, preparai o vosso pavê para a luta que está diante de vós. Aí o texto era UFC.
unindo forças em Cristo. Quando eu peguei o tema e peguei o texto bíblico, eu falei, bom, o tema é até legal. Eu vou unir força em Cristo para lutar com Deus. Tem alguma coisa errada. Porque pela desobediência do povo, quem estava levantando o inimigo para o povo era Deus. Então como é que luta é essa? Eu vou unir força em Cristo para lutar contra Deus? Não existe isso, irmão. Então alguns inimigos, entenda isso não é heresia não, eu carrego sobre mim o que eu estou falando. Alguns inimigos, alguns ventos, alguns gigantes, alguns problemas, quem levanta é Deus. Para você tomar jeito, vulgo popular. Se a gente não tivesse de máscara, todo mundo fala assim, olha para quem está do salão e fala assim, toma jeito, irmão. A gente está de máscara. Por quê? Porque são coisas que nós precisamos aprender, irmão, e coisa estranha. É o crente, somos nós que insistimos em caminhar sobre o viés da desobediência, irmão. Que coisa interessante é isso. A gente olha para o povo de Israel, o povo desobediente, não faltava nada, irmãos. Não tinha motivo, era como se fosse elucubração, era como se fosse, o povo pensou, Deus realizou. Está com sede, Deus mata a sede. Está com fome, Deus mata a fome. Vem exército, ele é o general dos exércitos. É justiça, ele se faz justiça por lá. Ou seja, Deus foi ação o tempo todo, mas o tempo todo o povo só sabia caminhar diante de outros deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém, ou nós somos dele, ou a coisa fica estreita. Ele tem ciúme. Interessante isso, né? Esse amor latente que ele tem para conosco, que não nos divide. E você já me ouviu aqui, por mais que nós tenhamos o diabo como adversário, ele está amarrado no nome de Jesus, porque o pior adversário que nós temos somos nós mesmos. É essa coisa aqui que late e grita forte dentro de nós. É a tal da carne. O diabo fica assim, ó, você vai ser desobediente. Se você desobediente, não é, somos nós mesmos. Que insistimos, o texto diz que o diabo foi até Jonas e falou, Jonas, vai para não. Foi Jonas que quis levantar e foi. Ou seja, desobediência. Algumas tempestades em nossa vida, quem levanta ou quem envia é Deus. Outra lição que eu pego desse texto, versículo 1 e 2 de Jonas, dentro do capítulo 1, e depois nós leremos Jonas 3, 1 e 2. Olha que o texto diz assim, ó, Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Jonas capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o que, meus irmãos? E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Mesmo sentadinho aí, você está de esse negócio que a gente está usando aqui mesmo? Esse negócio aí, máscara. Vamos ler bem pausadamente. De novo, 1, 2, vamos lá ler o capítulo 1 e 2, pausadamente, tá? 1, 2, 3. Ora, a palavra filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Vamos por 3. 1, 2, 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aleluia. Quantas vezes Jonas ouviu Deus falar com ele? Até aqui. 2. Até aqui. A lição que eu tiro desse texto, para você e para mim, guarda isso.
Quando Deus falar com você, pare, ouça e obedeça. Ele tem propósito. Se Deus está falando com você aqui hoje, para, ouça e sai daqui obediente. Ele tem propósito nisso. É interessante a nossa relação com Deus, a forma com que nós tratamos a Deus. E eu sempre digo para você aqui que muitas vezes, lamentavelmente, de uma forma errônea, nós tratamos a Deus como um mendigo. E o que a gente dá para um mendigo? Geralmente, o resto. A nossa relação com Deus às vezes é assim. A gente dá o resto do nosso tempo, o resto da nossa questão financeira, a gente dá o resto da nossa oração, a gente vai dando o resto do que sobra de nós para Deus. A gente não consegue ter na agenda do nosso dia a dia um tempo de excelência para Deus. Não sei você, mas a gente às vezes tem aquele amigo de fé, a gente passa horas conversando com aquele amigo. Pô, pastor, o cara é amigo, a gente fica um tempão, 1 hora, 2 horas conversando, o tempo passa assim, ó. E às vezes com Deus a gente não consegue parar nem meia hora. Vamos a Deus, a gente tem a ver com a qualidade espiritual que nós temos. E dentro desse texto é interessante, porque isso tem a ver com a nossa relação como pais. Quando eu falo uma vez com a Ana Kéter, eu quero que a Ana Kéter, naquela primeira vez que eu falei, ela possa ouvir, parar e fazer o quê? Me obedecer. Eu falei uma vez só. Kéter, falei uma vez só. E os filhos são assim. Ana Kéter, oi. Kéter, oi pai. Quando meu pai me chamava, Alexandre, oi pai, eu já estava aqui, ó. Porque o velho Chico era o velho Chico. Agora Kéter, oi pai. Ou então, pai, vem aqui. Eu tenho que sair de onde eu estou para ir lá atender a minha filha. Agora, quando eu chamo Kéter, aí chama uma vez. Meu Deus do céu. Quando chamou Ana Kéter, aí ela vem. Vai ficando estreito. Vai ficando estreito. Aí ela vem. Mas interessante, quando a gente fala com os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos ouçam quantas vezes? Uma vez só, a primeira. Agora, por que quando o assunto é a nossa relação com Deus, Deus tem que falar mais de 2 vezes com a gente? Segura isso no vento, não esquece não, irmão. Por que Deus tem que ficar chamando a gente toda hora? Por que Deus tem que falar 2 vezes? Na primeira vez que ele falou com Jonas, era para Jonas ter escutado, parou e obedeceu. Senhor, eis-me aqui, para onde o Senhor quer que eu vá? Jonas, vai pegar Nínive. Deus precisou falar com ele 2 vezes. Ele precisou passar por uma experiência tensa. Ele precisou passar por uma experiência dolorosa, conflitante, para entender aquilo que Deus desejava para a vida dele. Eu não sei porque a gente é tão teimoso assim. Interessante que o texto bíblico diz: se ouvirdes hoje a minha voz, faça o quê? Não endureçais o vosso coração. Então, se Deus está falando com você hoje, como eu sei que está, não endureça o seu coração. Pare, ouça e obedeça, porque eu acredito que de uma forma espiritual Deus está chamando o seu nome nessa noite. Existem meios de Deus falar com você. Existem muitos meios de Deus falar com a gente. Deus vai usar um panfleto. Eu sempre falo aqui de uma forma repetida. Lembra daquele irmão da aldeia de Campo Grande? Arrependei-vos. A gente não dá sequer confiança para aquele irmão. Ele está ali, ó. Ele talvez seja um João Batista do tempo dele. Está aqui, ó, um panfletinho. Arrependei-vos. Alguns passam, não dão confiança. Alguns passam uma hora. Tem aqueles que pegam o panfleto. Eu sempre procuro pegar, independente de quem me dá o panfleto, eu sempre procuro pegar porque eu entendo que o cara está ali trabalhando. Então eu pego, boto no bolso, dentro do meu carro, quando eu dou aquele faxinão. É prospecto, tudo quanto é coisa, é papel, tudo quanto é lugar. Eu vou pegando quando chega no carro. Mas Deus usa aquele irmão lá de Campo Grande, da passarela. Aí quando já viram aquele camarada lá do velho de Campo Grande? Arrependei-vos, ele dá o conflito. Aí a gente não vai entendendo as sinalizações, a gente guarda, ou então a gente não pega. Aí de repente alguém liga para você: irmão, cara, eu tive um sonho com você, cara, não sei o que está acontecendo, mas fique esperto.
Aí a gente, isso não é para mim não, a gente vai descartando algumas coisas que Deus falou com a gente no meio do caminho. Obviamente que Deus fala pela palavra. O veredito final é a palavra é suficiente. Mas existem muitos meios de Deus falar conosco. O que me chama a atenção é que nem assim a gente não para ouvir. A gente vai levando a nossa vida, a gente vai vivendo do jeito que a gente acha que tem que viver, a gente vai curtindo os nossos prazeres, a gente vai se afastando e as coisas vão acontecendo, e a gente não entende que tudo aquilo que Deus quer é que a gente pare para ouvir a sua voz. Pode ser que Deus esteja falando com você mais de uma vez, pode ser que Deus está falando contigo mais de uma vez: filho, está na hora de voltar, filho, não sei para quem que é, ou filho, se converte, filho, você é meu servo, esse caminho não é legal para você, filho, tal decisão, filho, olha isso aí, filho, vem para cá, filho. Deus está falando como um pai que ama, tentando conduzir os seus filhos. Eu acho que coisa interessante deve ser os pais que têm tipo 9, 10 filhos dentro de casa. Irmãos, você conhece a minha família: Paulo Sérgio, Paulo César, Paulo Roberto, Paulo Luiz e Paulo Henrique. Tudo Paulo. Zuleika, Leila Maria, minha mãe, Zuleika, Zuleir e Roseli com Y. 9 filhos. Imagina criar esses 9 filhos dentro de uma comunidade. Imagina onde quer sair um pouquinho o filho, o pai, vem para cá. E o pai está vendo, porque o pai sempre tem noção, o pai sempre sabe onde o filho está. Por mais que a gente pense que não, o pai sempre sabe aonde o filho está. Eu aprontei um bocadinho. Meu pai falava assim, se você fizer bagunça no Catumbi, eu vou saber. Irmão, eu vinha com medo. Eu adorava tirar birro de bicicleta, birro de carro, apertar a campainha, encarnar nos outros. Eu vinha no giraia. Todo mundo encarnava, gostava de parar para rir dos outros. Quando meu pai, que parava num bar, no bar do Farias, perto do cemitério do Catumbi, falava assim, se você aprontar, irmão, para mim meu pai era onisciente, onipresente, onipotente, ele vai saber. Quando meu pai falou isso, irmão, eu vim assim, quietinho, para casa. Aí quem andava comigo, falou, gente, que houve? Vai para casa, bora para casa. Eu vinha com medo. Porque meu pai ia saber de tudo aquilo que eu estava fazendo. O pai sabe. Se o meu pai que é limitado sabe, quanto mais Deus que é espiritual sabe. Deus sabe aonde o filho está. Então, meu irmão, não se permita caminhar para longe da vontade de Deus. Para ouvir, porque Deus sabe exatamente aquilo que é melhor para nós, ainda que nós não percebamos, ainda que nós não entendamos, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele está vendo que o rumo que a nossa vida está tomando vai nos levar à perdição. Aleluia! Não seja desobediente. A desobediência gera caminhos tortuosos. Grava isso aí, não esqueça jamais. Obediência gera milagres, mas a desobediência gera caminhos tortuosos. Repito, tem gente que está passando pelo vale da sombra da morte, tem gente que está vivendo uma péssima qualidade de vida, porque escolheu viver assim. Quando o jovem filho pródigo sai da casa do pai, ele vai parar no chiqueiro porque foi o diabo que levou? Quem levou ele? Ele mesmo. Decisão. Aí precisou parar onde? No chiqueiro para voltar. Irmão, tem certeza que é necessário parar no chiqueiro para voltar? Tem certeza que precisa viver uma péssima qualidade de vida? Tem certeza que precisa passar por momentos amargos, quando na verdade era só parar e dizer, Senhor, eu estou aqui, fala com o teu servo, ouve. Deus só quer de nós obediência, irmãos. Nós servimos a um Deus que não requer de nós sacrifícios. Nós servimos a um Deus, ele precisa ficar sufocando, marcando nossa pele, a gente não precisa fazer nada. Deus só quer a nossa obediência, o nosso coração, só isso. É tão simples
E a gente até o evangelho é só isso. Ele só quer o coração. Ele não quer aquilo que tem no bolso. Ele não quer que eu pegue o chicote e fique aqui eu me martirizando. Ele não quer que eu suba num lugar de joelho. Não, isso é sacrifício tolo. Alexandre, só quer o teu coração. E parece que aquilo que o autor bíblico diz, né? Sobretudo, tem que se guardar, faça o quê? Guarda o coração. É tão valioso que a gente não consegue entender a dinâmica de guardar o coração. A gente não consegue oferecer o coração para Deus, mas não consegue oferecer o coração para tantas coisas. Tantas pessoas têm o nosso coração, tantas pessoas têm tudo de nós, e continuo dizendo que Deus tem de nós, muitas vezes, é o resto que a gente tem para oferecer. Quando Deus falar com você, pare, ouça e obedeça. Terceira lição, vamos lá ler o texto. Jonas capítulo 1, versículos de 2 a 17, eu vou ler extenso, vou ler o texto novamente. Jonas capítulo 1, do versículo 2 até o 17, a palavra a gente lê, me acompanha aí. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou, preste atenção, mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope. Vamos lá. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Jonas se levantou para quê, meus irmãos? Jonas se levantou para fugir, longe da presença de quem? E Jonas desceu. Diga assim, Jonas desceu. Vamos lá. Onde encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e fez o que, meus irmãos? Desceu. Diga assim, Jonas desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, para longe de quem? Do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava pronto a quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para aliviarem. Mas Jonas fez o que, meus irmãos? Diga assim, Jonas desceu ao porão do navio e deitado dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, dormiu? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa desse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem ou por causa de que este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: porque tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença de quem, meus irmãos? Do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme sobre nós? Pois o mar estava agitado, tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que este grande tempo, ou essa grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o cessou da sua fúria. E os homens tiveram grande temor do Senhor e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado o que, meus irmãos? Um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. De um ventre do inferno clamei. Do ventre de onde, meus irmãos? Do inferno. E tu ouviste a minha voz.
pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e nas correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim, e eu disse: estou lançado diante dos teus olhos. Todavia, tomarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus terrores estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da composição, mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfaleceu em mim, lembrei-me do Senhor. Quando a minha alma desfaleceu em mim, lembrei do Senhor, e a minha oração entrou em ti e no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com voz de agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Última lição que eu tiro desse texto, para você pegar aí. Pega essa palavra aí. Quanto mais nos afastamos, mais afundamos. Mastiga isso aí com os dentes. Quanto mais nos afastamos, mais afundamos. Assim foi com Jonas. Tomou um caminho totalmente diferente. Seu afastamento provocou grandes problemas. Interessante que quando nós nos afastamos, em algumas situações, o problema não é só nosso, atinge muitas pessoas. Às vezes nós somos os únicos crentes no centro da nossa família. A salvação é individual, eu creio assim. Mas às vezes, por sermos do Senhor, Deus vai alcançar a minha família com bênçãos, eu acredito assim. Mas por eu afastar, parece que as coisas vão tomando uma outra proporção. Parece que espiritualmente nós somos a estrutura espiritual da nossa família. E a intenção que dá quando nós nos afastamos, essa estrutura vai ruindo, as coisas começam a virar de ponta cabeça, as coisas começam a dar errado. O problema da desobediência de Jonas não afetou só Jonas, foi afetando um monte de gente. Pode ser que a sua família esteja sendo afetada porque você está afastado do Senhor. Assim como foi com Jonas, pode ser que seja conosco. Jonas foi descendo até parar nas profundezas. Jonas foi descendo. Por escolha pessoal, ele foi descendo, relaxou, está tudo tranquilo. Pois gente assim, que está se afastando, a gente fala: irmão, volta para Jesus. Não, está tranquilo, minha vida está de boa. O próximo passo é o quê? Profundeza. O próximo passo é parar na barriga de um grande peixe desse da vida, que a gente pode traduzir como algum problema, qualquer tipo de dificuldade. Assim é na vida de muitos, vão se afastando de Deus, da igreja, do reino, e não percebe que a vida está só afundando. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que me acha a vida. É impossível ter vida ou viver vida longe do Senhor. Quem vive sem o Senhor não vive, existe. Existir e viver são coisas diferentes. Viver sem o Senhor é viver uma vida sem expectativas. E como eu tenho estudado isso, eu preciso ouvir que a minha vida sem Deus, a minha vida longe do centro da vontade de Deus, era uma vida sem expectativas. Quando nós decidimos caminhar sem Deus, é uma vida sem expectativa. Expectativa de nada. E quem vive sem expectativa é levado por qualquer vento de problema. Quem vive sem Deus é levado por qualquer tipo de problema. Quem vive sem Deus é levado por qualquer tipo de problema. Ei, meu irmão, se alicerça em Deus, deixa Ele ser o comandante desse navio, deixa Deus conduzir a sua vida. Será que precisamos ter experiência dolorosa na vida
para nos submetermos à vontade de Deus. Será mesmo que eu, Alexandre, preciso passar por questões dolorosas para me submeter a Deus? O versículo 7 do 2 diz: quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. Ó, só lembrou do Senhor porque a coisa estava ruim. Você não conhece gente que é assim? Tá tudo bem, conta paga, carro de gasolina, as crianças no colégio, tudo direitinho, estou dormindo na minha vida, tudo direitinho. Aí vem um vento e vou voltar para a igreja porque o negócio está pegando. Será que precisa disso mesmo? Às vezes, Deus permite que percamos. Escuta isso e não se esqueça. Às vezes, aleluia, Deus permite que percamos tudo para voltar. Porque enquanto nós temos tudo, a gente não está nem aí para Ele. O mar estava revolto, tempestade, o barulho da pique, tudo de ponta cabeça. A gente vai tendo essas experiências sinistras pelo caminho da vida. E o interessante é que muitas vezes sabemos o motivo de tudo isso. Interessante. A gente está vivendo um momento, pastor, está tudo de ponta cabeça, as coisas estão estranhas. Pastor, não sei o que está acontecendo. Não, sabe sim. Jonas sabia, eu sou hebreu, temo ao Senhor, mas ainda assim decidi caminhar longe do Senhor. Você conhece gente que é assim? Eu já falei isso, então eu conto as minhas derrotas. Quando me afastei da igreja para tocar meu cavaquinho, invocado, aí o cara fala assim: eu não estava na igreja. Eu falo: não, pai, eu não estou na igreja, mas eu não perdi o temor. Olha que história com essa piada. Não, pai, eu sou da igreja, eu estou desfiado, mas não perdi o temor. Se eu não tivesse perdido o temor, eu estava na igreja. É justificativa. Eu estou lá tocando meu pagode, aí, quando a chave esquentava, Senhor, tem misericórdia, me tira daqui. A gente só lembra do Senhor quando o bicho está pegando. A chave esquenta. Por que não, irmão? Ó, eu não estou dizendo que nós somos santos. Estou dizendo que eu não estou pregando uma palavra para você, porque o pastor Alexandre é o santo. Não. Isso aqui é aqui, ó. Vem aqui e vai aqui, vem aqui e vai aqui. Então, barulho aqui primeiro. O que eu estou dizendo é porque a gente precisa passar por essas experiências ruins para se lembrar do Senhor. Por que não viver a vida para o Senhor? Por que não desenvolver uma vida de submissão ao Senhor? A gente vai ter essa experiência pela vida. Aí, tem gente que a gente está evangelizando, se afastou. A gente fala assim: pô, cara, conta para Jesus, não chegou a minha hora. Que hora é essa? Que hora é essa? Às vezes diz da minha família: não chegou a minha hora não. Aí nós somos limitados, a gente sabe a cronologia, né? Cronologia. Deus não trabalha sobre a cronologia humana. Deus é atemporal. Para Deus não é 9 horas. Deus não tem esse negócio de 9 horas. Quem vê a hora somos nós. Quem conta os dias somos nós. Deus não trabalha com essa temática humana. Então pode ser que seja hoje. Hoje precisa ser o teu dia. Esse negócio de amanhã, isso o amanhã. Deixa eu contar um negócio para você que talvez você não saiba. O amanhã não existe não. Isso, pastor, é segunda-feira. É no teu calendário. Tu vai acordar amanhã? Quem é que vai acordar amanhã? Pela fé, nós queremos acordar, não é? Pela fé, mas não é garantia. Não, pastor, amanhã eu vou fazer. Vai nada, filho. Se Deus quiser, diz o texto, se Deus quiser, a gente, obviamente de uma forma limitada, humana, nós iremos nos preparar. Quem vai acordar muito cedo amanhã, já chega em casa, já deixa a roupa pronta. Ok, beleza. Mas entrar com essa empáfia e ousadia, dá ruim. Porque então insiste em dizer que a hora não chegou. Que hora você acha que tem, que hora nós achamos que teremos? Bom, anotei aqui e vou ler para você. Pregando essa palavra conflitante, eu não estou dizendo e nem defendendo que nós servimos a um Deus ou que Deus é leviano, ou que ele seja masoquista.
Deus respeita nossas escolhas. Porém, quando Deus tem um propósito, não adianta fugir. Você está fugindo de Deus? Você que está aqui hoje, você está fugindo de Deus? Alexandre, será que você tem fugido de mim? Eu sou profeta, Deus está me estranhando? Você está fugindo de mim? Você que está aqui, você está fugindo de Deus? Pastor, eu toco na igreja. Você está fugindo de Deus? Pastor, eu estou aqui na igreja. Você está fugindo de Deus? Deus sabe como está o nosso coração. Cuidado com esse Jonas que insiste em imperar dentro de você, desobediência. Desobediência gera caminhos tortuosos. Cuidado com esse Jonas que vive em você e que insiste em ter primazia e atendo te leva para caminhos que não são de Deus. Sempre terá um barco ancorado para levar você e eu para longe dos propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra e que nos faça usar o que, meus irmãos? A inteligência. Amém? Vamos ficar de pé.